Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a você que me assiste. E este vídeo tem o objetivo de colocar aqui o meu primeiro relato projetivo, a minha primeira experiência fora do corpo, também conhecida como viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência e tantos outros termos. O objetivo deste relato é então compartilhar essa experiência e com certeza muitos de vocês vão se identificar com algumas características, já que este é um fenômeno comum a todo ser humano. Alguns lembram, outros não, alguns têm mais lucidez, outros não, mas muitas pessoas vivenciam as experiências fora do corpo. Então vamos ao relato. Este relato já tem bastante tempo, ocorreu lá finalzinho de 1999. E eu lembro dessa data porque era a época que eu estava estudando para o vestibular. Então, naquela época eu não conhecia a projeção astral, não estava focado naquele momento em espiritualidade, estava focado em estudar, passar no vestibular, não é mesmo? Então foi uma experiência involuntária, eu não provoquei, eu nem conhecia, né? Se alguém me falasse, ó, hoje você vai sair do corpo, eu morria de medo, não gostava, ia imaginar assim, mas é muito perigoso, né? Na época eu era muito imaturo, resumindo, essa imaturidade natural, né? Essa ignorância do bom sentido com relação a esse fenômeno, não é mesmo? Era uma época que não tinha muita internet, não tinha muito acesso à informação. Então só para vocês entenderem que era um outro mundo praticamente, né? Dada a evolução tecnológica que a gente tem. Então era outra realidade. Tempos antes eu já estava lendo teosofia, lendo também espiritismo, nosso lar, plano astral, corpo astral. Então eu tinha um conhecimento, vamos dizer assim, espiritualista, algo relacionado com a espiritualidade, mas não específico com a projeção astral. Mas a espiritualidade sempre foi algo que me atraiu a atenção desde criança, então sempre busquei alguma coisa, porém naquele período eu estava desligado dessa questão. E eu fui deitar para dormir, assim como qualquer dia, né? Qualquer noite, melhor dizendo, e por volta lá das 11 horas, meu pai estava na sala assistindo televisão, não era muito tarde, né? Eu fui dormir mais ou menos cedo, deitei e logo percebi que estava com alguma dificuldade para dormir. Nunca tive insônia, isso me chamou a atenção, porque eu virava para um lado, virava para o outro, e até então eu estava acostumado a deitar e apagar, dormir, acordar no outro dia, né? Era assim. E naquela noite específica estava difícil de dormir, vira para um lado, vira para o outro, e estava ficando até meio nervoso com essa questão. E aí, em determinado momento, comecei a escutar um chiado, né? Esse chiado foi aumentando, e eu não entendi, falei, mas que barulho é este? Né? Abrindo um parênteses aqui, já era o estado vibracional, que eu nem sabia o que era. Então o que eu imaginei? Eu falei, deve ser aqui no interior, principalmente naquela época, existia muita charrete que carregava material de construção para construir casa, reformar. E tem aqueles ferros, aquelas vigas, eu não sei como é que chama, eles dobravam porque é muito grande e não cabia na carriola, né? Então ia raspando assim no asfalto e aquilo fazia um chiado, um barulho. E então era noite, eu imaginei, deve ser uma charrete carregando um ferro, alguma coisa assim, né? E esse barulho foi aumentando, a ponto de que eu falei, não pode ser, só se a charrete estiver aqui dentro do quarto. Não tem sentido. E foi aumentando ao ponto de que eu pensei assim, eu vou ficar surdo. Não pode um som tão forte assim dentro da cabeça, no ouvido, prejudica os tímpanos, né? E cada vez eu tentava encontrar uma lógica para aquilo, mas não tinha uma resposta, não tinha
uma explicação para aquele fenômeno que estava ocorrendo. E aí eu percebi o segundo fenômeno, né, que foi passando aqueles clássicos fenômenos, que era a catalepsia projetiva, né? Eu não conseguia me mexer. Eu falei, mas que estranho, não estou conseguindo mexer o corpo. E aí, a hora que eu enxergo alguma coisa, eu estava acima do corpo e vi um armário ali que, do ponto de vista que eu estava, não tinha como ver deitado, né? Eu estava projetado mais ou menos assim, acima do corpo, e não conseguia me mexer, e vendo aquele armário, um pouco da coberta assim, percebi, falei, nossa, eu tô fora do meu corpo. Não consigo me mexer, tô fora do meu corpo, morri. Não tem outra explicação. Aquele som continuando também, chiado forte, não tinha explicação. Depois eu tive uma visão interessante. Eu vi um fundo azul com umas luzinhas amarelas piscando, né? Como se fosse uns vagalume, alguma coisa assim. Até eu imaginei, será que o som vem daí, né? E aí eu apavorei, falei, mas não tá certo isso de eu não conseguir me mexer. É uma sensação muito... Para a primeira vez que a gente vivencia sem o conhecimento, é uma sensação muito, assim, de paralisia, como se estivesse tetraplégico mesmo. Não tinha um comando do corpo. Aí eu me apavorei e comecei a querer acordar assim, como se fosse, falei, puxa vida, vou morrer bem antes do vestibular aqui, não é possível. E aí, depois de momentos de desesperos, que é 3 segundos, que nesse momento da adrenalina, do desespero, né, 3 segundos parece que é 5 minutos ali. Foi muito rápido, por questão da adrenalina, eu voltei pro corpo. Já estava até meio que, assim, respirando ofegante, né? A adrenalina realmente que subiu o meu metabolismo e me puxou de volta pro corpo. Aí eu, puxa vida, acordei, pensei assim, meu Deus do céu, que eu nunca mais tenho uma experiência dessa de sair do corpo, porque não é certo, né? Eu meio que fiz uma oração rapidinha ali, né? Dei um tempo tal e consegui dormir. Mal sabia eu que a partir desse dia eu teria constantemente essas experiências, somando aí mais de 150. Mas agora vamos a alguns comentários. Então foi uma experiência clássica, tive o estado vibracional, principalmente na questão do som intracraniano, que é o som da sua própria energia numa frequência maior para sair do corpo, né? Você altera a sua vibração para poder se destacar nessa diferença de vibração. O corpo físico é mais denso, é mais lento, e o corpo astral, vamos dizer, é uma vibração maior. Para poder sair tem que entrar em ressonância essas vibrações, então chama-se estado vibracional, que você pode perceber ou não, e eu percebi muito bem nessa ocasião na questão do som intracraniano. Depois eu percebi como vibração em outras experiências, né, logo em seguida nos outros dias, e naquele ano foi muito intenso, foi muito ostensivo este fenômeno, né, e sempre de forma involuntária, porque eu era muito medroso, não queria produzir essa experiência de jeito nenhum. Mas então, logo em seguida, tive a catalepsia projetiva, ou ao mesmo tempo, né? Que é quando você se percebe descoincidente do corpo, então você não tem a atividade, a ação do corpo físico, porque você já está no estado de relaxamento tão profundo que você desliga, entre aspas, a questão do tônus muscular, né? Da questão da musculatura. O corpo entra ali em descanso. O corpo dorme, entre aspas, mas a consciência não. Então você não consegue mexer o corpo tão rapidamente da forma que você quer. O metabolismo tem que subir. Eu aprendi que tem um tempo, então, para acordar o corpo físico.
né? Às vezes eu fico até fora do corpo na época, né? Tentando acordar o corpo, e ele tem o tempo dele, né? Inclusive envolvendo as ondas cerebrais para poder... É que nem um computador, para poder subir o servidor, né? Ligar. Então, esse tempo que foi a questão da catalepsia projetiva, que eu percebi, e a questão das luzinhas amarelas no fundo azul, eu acredito que eu visualizei a própria energia minha, né? Talvez ali fora do corpo, algo próximo ali aos cordões de prata, ao liame do cordão de prata. Como eu estava muito próximo ao corpo, não havia provavelmente um cordão só, havia toda aquela energia entre o corpo físico e o meu corpo extrafísico, e provavelmente eu observei alguma coisa assim, e eu tive muita lucidez nisso. Foi uma experiência 100% lúcida, do momento que eu fui deitar ao momento que eu retornei. Apesar de curta, eu me vi fora do corpo, num ponto de vista assim próximo, mais para próximo do teto, porque eu via por cima um armarinho que tinha mais ou menos de 1 metro e pouco, né? Então eu tive um curto momento fora do corpo, mas por questão de medo, né? Que eu não tive o controle emocional, não tinha conhecimento nenhum, foi uma experiência assim involuntária, eu não estava esperando. Naturalmente que eu acabei me apavorando e retornando abruptamente para o corpo, inclusive com a questão da adrenalina, do susto, do medo, não é mesmo? Então a minha primeira experiência foi meio que, entre aspas, traumática, mas não por conta da experiência, mas sim por conta da minha inexperiência, da minha, vamos dizer assim, desconhecimento do tema. O medo que eu tive foi o medo do desconhecido, né? Então a experiência em si foi neutra, foi uma experiência natural de saída do corpo, mas a forma que eu interpretei na época, a forma que eu assimilei, que eu entendi o fenômeno na época, relacionando, né, com a morte, então foi algo ali meio que traumático na época, né? Jovem, 19 anos, estudando vestibular, então eu estava assim, com outro enfoque. Talvez se eu tivesse lido antes sobre projeção astral, eu já teria uma noção do que estava ocorrendo e não faria essa associação com a morte, né? Justamente na nossa cultura é muito forte essa questão do medo da morte. E isso me atrapalhou bastante no início, né? Não pude ter muitas experiências nesse sentido, por questão de trava, de preconceitos, né? E ideias preconcebidas com relação a isso. Aí depois, é claro, né, fui estudando, acabei lendo muitos livros, fazendo cursos, e tive muitas experiências e acabei me acostumando com o fenômeno, sempre de forma natural. E tive alguns momentos, alguns dias que eu provoquei o fenômeno para confirmar que era realmente real, né? Como bom experimentador, e realmente me projetei voluntariamente também. Então esse foi o meu início na projeção astral há pouco mais de 20 anos atrás. E depois intensificou por um período, e depois numa outra fase, né, da minha vida acabou reduzindo mais a periodicidade, sempre espontânea, mas até hoje vira e mexe tem uma outra experiência projetiva. Então deixo aqui o meu primeiro relato da minha primeira experiência fora do corpo.